Meditação: o que nós precisamos em 2022. Episódio 24. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Irmão e irmã, voltamos com mais um item nessa série de devocionais, nesse início de ano, começo de caminhada, sobre o que nós precisamos para vencer, para crescer, para valer a pena, para cumprir o propósito do Salmo 90:12, para alcançarmos corações sábios, para cumprirmos o propósito de Deus em nos manter vivos nessa grande oportunidade de existência, nessa grande jornada, nesse baita desafio chamado 2022, nesse novo ano. Temos tratado de vários assuntos aqui, de vários itens que compõem essa lista, sobre com o que precisamos nos equipar para vencer essa jornada. E hoje, uma vez mais, e na sequência, nesse episódio 24, eu trago mais um grande e importante item, um lindo item com o qual você precisa se equipar para vencer em 2022. O que nós precisamos em 2022, entre outras coisas, é diminuir mais para ele crescer. Que item, meu irmão e minha irmã? Baseados no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista falou isso acerca de Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos diminuir mais para ele crescer. Nós precisamos nos parecer ainda mais com Jesus. O que importa é a imagem de Cristo, é a ideia de Cristo, é a fala de Cristo, é o jeito, o trejeito, a postura, o caráter, o temperamento de Jesus, as atitudes, ideias e vitórias de Cristo na cruz, o seu ministério, as suas virtudes, talentos, o que ele era, representava, a sua missão. Isso é muito mais relevante do que eu, você, nossos projetos, planos, ministérios, empreitadas, empreendimentos, conquistas, vitórias. As pessoas vão crer no Jesus em que elas tocarem. E o Jesus mais perto delas somos eu e você. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Não adianta o nosso discurso remeter para um Cristo glorioso, exemplar, perfeito, mas o nosso testemunho remeter a uma humanidade espúria, terrível, corrupta, má exemplar. Vivemos dias de tanta incoerência, de tanta vaidade, de tanto ego, de tanta idolatria a homens. Nós precisamos parecer mais com Jesus. Em 2022, nós precisamos que ele cresça e nós diminuamos. Se João Batista, o maior homem nascido de mulher, como relata a Bíblia, declarou isso em relação a Jesus, com todo respeito, meu irmão e minha irmã, o que dirá eu e você? Enquanto pensava nesse item, eu me lembrava da história do famoso David Livingstone. Um homem que nasceu na Escócia em 1813, mais ou menos, ou 1813, não lembro a data precisa, e na sua mocidade ele se decidiu a propagar o Evangelho, o cristianismo na África, e se tornou, provavelmente, certamente, aliás, o maior missionário que aquele continente já conheceu. Ele viajava pelo interior da África, ele se propôs a estudar a natureza e descobriu dezenas de espécies de raízes comestíveis, de frutos do deserto que não eram cultivados. E com esses estudos ele se tornou até um médico naturalista. Ele ajudou muitas pessoas de muitos povoados, às vezes muito distantes, que vinham para receberem seu tratamento. Ele percorreu todo o interior da África, inclusive perdeu a sua esposa, vítima de uma febre fatal, naquele continente, e ainda assim continuou firme a sua missão de pregar o Evangelho. E ele tinha um grande sonho, que era encontrar a nascente do rio Nilo, e ele estava perto de realizar isso quando faleceu. E os seus amigos, a sua equipe, o encontrou de joelhos ao lado da cama, diz a história, a biografia dele,
Portanto, na sua partida, ele estiver ali conversando com Deus, esse mesmo Deus de quem ele sempre falava aos nativos. Ali mesmo eles enterraram embaixo de uma árvore o seu coração, embalsamaram o seu corpo, peregrinaram, demoraram um tempão transportando o seu esquife para ser sepultado na sua terra natal, e na abadia de Westminster ele foi sepultado entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra, e no seu túmulo tinha uma frase inscrita: o coração de Livingstone ficou na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua obra continua. Interessante que passaram os anos e outros missionários retomaram a mesma jornada de Livingstone na África. E quando eles começavam a falar de Jesus, do seu amor, eles ficavam surpresos quando os nativos daqueles lugares diziam: nós já conhecemos esse homem, ele já esteve aqui, já viveu aqui, já passou aqui, já sentou ali, já andou ali. E os missionários explicavam: olha, não é bem isso não, vocês estão confundindo. Nós estamos falando de Jesus que viveu há quase 2000 anos atrás. E as pessoas confrontavam aqueles missionários dizendo: não, vocês estão errados. Este homem viveu aqui, passou entre nós. Jesus já esteve aqui, isso não é uma novidade para nós. Esse homem que você está falando viveu por anos aqui na África. Ou seja, a confusão se dava porque a vida de Livingstone era tão exemplar que ele foi confundido com o próprio Cristo. Quando as pessoas ouviam do testemunho de Jesus, achavam que os homens, os pregadores, estavam falando de David Livingstone. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos parecer mais com Jesus, para que o mundo creia que Deus o enviou. Nós precisamos viver à risca os ensinamentos do Mestre. Nós precisamos que as pessoas nos confundam com Jesus, no nosso trato, no nosso caráter, no nosso falar, no nosso linguajar, no nosso vestir, no nosso entrar, no nosso sair. Se eu pudesse fazer uma pergunta dura aqui, eu fico pensando qual seria a sua resposta. Quando as pessoas ouvem a seu respeito, elas dizem imediatamente que você se parece com quem, meu irmão e minha irmã? Eu espero francamente, eu oro, para que nesse 2022 a resposta para essa pergunta seja: ele e ela se parecem com Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo devocional diário. Até o próximo momento de meditação sobre o tema: o que nós precisamos em 2022.